Oi, professor, meu nome é Bruna e meu grupo ficou com o tema Aspectos Antropométricos do Esqueleto Facial. A antropometria vem da antropologia, que no grego antropos significa homem e logia significa estudo. A antropometria estuda as medidas e proporções do corpo humano, assim como o peso, altura, circunferência da cintura e etc. Ela está relacionada com os estudos da antropologia física ou biológica e se ocupa em analisar os aspectos genéticos e biológicos do ser humano e compará-los entre si. A antropometria utiliza diversas técnicas para medir cada uma das partes do corpo, fornecendo informações preciosas para atletas e indivíduos sedentários sobre sua condição física e biológica. Aqui na primeira imagem nós podemos observar que está sendo medida a proporção corporal de uma pessoa. Na segunda imagem temos o retrato falado e na terceira temos as digitais. E essas são as ferramentas para identificação. Ela era considerada uma pseudociência até meados do século XX. Nesse período, destaca-se o uso das técnicas antropométricas pelos nazistas, que usavam modelos de comparação corporal para tentar distinguir os indivíduos de raça ariana dos não arianos, através do Departamento para o Esclarecimento da Política de População e Bem-Estar Racial. Atualmente, a antropometria é aplicada em diversas áreas da medicina para estudar as doenças e anomalias que afetam as dimensões do organismo humano. Ela consiste, primeiramente, na mensuração das divisões do corpo. É a técnica de expressão da forma do corpo. A antropometria ela é subdividida quantitativa em somatometria, cefalometria, osteometria e craniometria. Somatometria. O termo somatometria vem do grego e se refere à combinação de dois vocábulos, soma, que significa corpo, e metria, que equivale a metro. É uma disciplina que, através dela, são estabelecidas medidas corporais oportunas para facilitar o diagnóstico dos profissionais. Cefalometria. Cefalometria é a ciência que metodologicamente estuda as dimensões das estruturas do crânio e da face. Em odontologia, refere-se a certas combinações de medidas angulares e lineares, desenvolvidas para o traçado de radiografias laterais e frontais do complexo crâniofacial. É utilizada para avaliar o crescimento e o desenvolvimento crâniofaciais, de forma longitudinal, bem como auxiliar imensamente na determinação da natureza da resposta ao tratamento ortodôntico. Osteometria, ação de medir os ossos para estudos antropológicos. E para os cirurgiões dentistas que se dedicam à anatomia da cabeça e pescoço, temos craniometria. Craniometria é uma técnica que determina a medição do crânio de uma maneira sistematizada, universalmente. Tem a finalidade de completar a inspeção visual do crânio, cranioscopia, corrigindo a subjetividade das observações pessoais. O que o estudo do crânio pode oferecer? Sexo, grupo étnico, idade, estatura. Antropometria do esqueleto facial. A face humana, com suas estruturas ósseas
e musculares, apresenta características próprias e peculiares. Pode ser classificada basicamente em 3 tipos, os quais têm relação com o crescimento e a variação do formato e da configuração craniofacial, tanto no sentido vertical quanto no sentido horizontal. Uma forma de classificação que leva em consideração o sentido vertical da face. A divide nos tipos longa ou dolicofacial, média ou mesofacial e curta ou braquifacial. Como foi falado anteriormente, nós temos 3 tipos de formas de rosto, que é a braquifacial, a mesofacial e a dolicofacial. Eu vou estar explicando aqui cada uma delas, a diferenciação. A braquifacial, ela tem um crescimento horizontal maior do que a vertical. Tem a face quadrada e ampla e se apresenta por uma mandíbula bem forte e marcada. E a musculatura da mandíbula é mais espessa e evidencia os contornos faciais. A mesofacial tem um crescimento proporcional, tanto do vertical quanto do horizontal. Trata-se da face com perfil de crescimento proporcional ao longo da vida, com boa relação entre os maxilares. E a dolicofacial tem um crescimento vertical maior do que a horizontal. Tem a característica daquela face longa, cabeça ovalada e estreita, e não apresenta mandíbula marcada. A musculatura mandibular é mais delgada e com a tendência à retrusão, que, como a gente já estudou, retrusão é um movimento de retração para trás que a mandíbula faz. Aqui podemos ver as imagens, né? A braquifacial, ela é menor que 49,9. A mesofacial, ela é entre 49,9 e 55. E a dolicofacial, ela é maior que 55. Diagnosticar o tipo facial é importante, pois cada um deles apresenta características próprias de acordo com a oclusão dentária, harmonia facial e musculatura orofacial. Sabe-se que esses aspectos influenciam diretamente as funções de mastigação, deglutição, voz, respiração e fala. O exame mais utilizado para a determinação do tipo de face é a cefalometria. Aqui, como a gente pode ver, tem um perfil mais normal, né, que seria mais padrão. Aqui temos um perfil que a mandíbula é bem elevada para frente. E aqui no terceiro, nós temos um perfil que a mandíbula ela é mais voltada para trás. Ela é mais retrusiva, né? Para a coleta das medidas antropométricas orofaciais, são marcados com caneta de retroprojetor preta. São feitos 8 pontos faciais. Anásio, localizado na maior depressão entre a região frontal e o nariz. Mentoniano, ponto mais inferior do contorno do mento. Zigomático, ponto mais lateral de cada arco zigomático. Subnasal, localizado na intersecção da margem inferior da base do nariz com o lábio superior. Supramentoniano, ponto de maior concavidade do suco do perfil mole da mandíbula. Estômago, localizado na união do lábio superior com o inferior. Côndilo, ponto mais superior da cabeça do côndilo da mandíbula. E gônio, ponto do ângulo da mandíbula entre a margem posterior do ramo ascendente e a base mandibular. Em seguida, por meio do uso de paquímetro, são coletadas 7 medidas antropométricas faciais: altura facial anterior, distância bisigomática, altura do terço facial inferior, altura da face média, altura do queixo, altura da face inferior e a altura facial posterior. Para a medição da distância bisigomática é realizada a média aritmética dos valores obtidos. A partir das medidas coletadas, são calculadas 6 variáveis: índice facial inferior, índice facial superior, proporção queixo-face, proporção do queixo e proporção mandibular. Pontos antropométricos do esqueleto facial. Glabela.
região ligeiramente saliente compreendida entre as duas sobrancelhas. Násio, na sutura nasofrontal com a linha mediana anterior. Subnasal, o ponto mediano encontrado sobre uma linha que liga os pontos mais baixos de cada lado na borda da abertura piriforme na base da espinha nasal anterior. Mentoniano, ponto médio na base da mandíbula que mais se projeta para baixo. Gônio, vértice do ângulo da mandíbula em cada lado da face. Zígio, ponto no arco zigomático que mais se projeta lateralmente. Zigomático. Osso zigomático é um osso par do crânio humano que forma parte da órbita ocular e também conhecida como o osso da bochecha ou osso malar. O osso zigomático é homólogo ao osso jugal em outros tetrapódes. Próstio. No processo alveolar do maxilar, entre os incisivos na linha mediana anterior, que mais se projeta para baixo e para frente. Olá, meu nome é Tayane. Hoje eu estou aqui no consultório da doutora Flávia Difuso, onde ela vai tirar algumas dúvidas sobre a questão entre relação da antropometria e a ortodontia. Doutora Flávia, a primeira pergunta que eu teria seria: qual a relação da antropometria do esqueleto facial com a ortodontia? A relação entre antropometria e a ortodontia, Tayane, é que as duas vão medir as dimensões, né, crânio-faciais, sendo que a antropometria, além de nos dar resultados de medidas da parte cefalométrica, né, que é as medidas da cabeça e da face, ela também vai nos dar as medidas corporais de várias partes do corpo. Agora, já a ortodontia, a gente vai ter um estudo mais detalhado somente da parte cranial, né, da parte da cabeça e da face. Então, com essas medidas, nós conseguimos traçar o biotipo do paciente, se ele é meso, se ele é dólico ou se ele é braquifacial, que eu vou estar te explicando um pouquinho na outra pergunta. E aí, com essas medidas, nós conseguimos traçar um planejamento para o paciente, caso ele tenha necessidade de fazer alguma intervenção ortodôntica. Doutora Flávia, a segunda pergunta que a gente tem para você seria: para que serve a teleradiografia? Então, a teleradiografia é um exame radiográfico onde ele é realizado frontal ou lateral para poder fazer o diagnóstico, né, do crescimento e desenvolvimento facial, crânio-facial desse paciente. Ele é a base fundamental, né, para poder realizar os traçados cefalométricos, que são as medidas faciais, né, que a gente tem vários pontos que eu estava te mostrando aqui. Aqui a gente tem uma documentação ortodôntica, eu estou explicando a Tayane, que a gente tem vários pontos essenciais desses traçados cefalométricos que a gente consegue diagnosticar o tipo de padrão do paciente, se ele é classe 1, classe 2 ou classe 3, que está relacionado também ao tipo de padrão facial, paciente mesofacial, paciente dólico facial e paciente braquifacial. Normalmente, a gente consegue, através dessas medidas cefalométricas que devem ser realizadas antes, esse exame radiográfico aqui, que é uma teleradiografia, tá, pessoal? Então, assim, aí a gente tem as medidas SNA, SNB, temos as medidas principais, que hoje em dia esses exames são feitos computadorizados. Nós solicitamos uma documentação ortodôntica para o paciente, ele vai até o local, realiza essas radiografias, que é uma pasta. A teleradiografia, ela é a base de tudo, né? Porque sem ela a gente não consegue os traçados corretos, para a gente poder saber o perfil do paciente, se ele é convexo, se ele é um paciente protuso, se ele é um paciente que tem uma retrusão mandibular, quando o queixo
é um pouco retraído, né, para trás, ou quando ele é jogado para frente, se o paciente ele tem uma mordida aberta. Então, isso tudo a gente consegue avaliar com essa teleradiografia, que aí a gente vai saber se o posicionamento está correto, o tipo de classe, né, se é classe 1, se é classe 2, se é esquelético ou não, as inclinações, né, que são muito importantes também. E aí a gente solicita também, que a Tayane me perguntou, esse modelo, que é um modelo, né, da mordida do paciente, que aqui a gente tem um moldezinho, e com esse modelo também a gente vai conseguir estudar o tipo de mordida de cada paciente. Então, assim, explicando lá em relação aos padrões faciais também que você me perguntou, Tayane, o dólico facial, por exemplo, ele tem o rosto mais alongado, né? Então, o crescimento dele é mais vertical. O mesofacial, ele tem o crescimento mais equilibrado. Então, assim, a face, ela é mais equilibrada. E o padrão do paciente braquifacial, que é um paciente que tem um rosto mais robusto, a musculatura é mais forte, a gente consegue detectar o zigomático mais delimitado, mais marcado, né? Esse paciente tem uma mordida bem mais pesada. Então, assim, a partir do momento que você começa a entender mais sobre os padrões, né? Você começa também a ficar um pouco mais crítico e observar também as pessoas que estão em sua volta, que é muito importante. E ele se faz necessário essa avaliação para a gente poder traçar o planejamento de cada paciente, de acordo com a necessidade do paciente. Então, essas medidas são fundamentais. A terceira pergunta seria: o paciente deve usar o mesmo tipo de aparelho para diferentes tipos de face? Então, a gente deve avaliar cada tipo facial, né, do paciente, cada tipo de face, padrão facial, para a gente poder também fazer um planejamento correto para aquele paciente. Todo paciente ele tem que ser realizado o tratamento da mesma forma que os outros, os demais? Não. Por quê? Porque cada paciente vai ter um padrão diferente de rosto. Por exemplo, o paciente que tem uma retrusão mandibular, ele tem a mandíbula mais retraída, né? Para trás, né? Então, esse padrão facial, a gente tem que tomar um certo cuidado. Como, por exemplo, se o paciente precisar de fazer alguma extração dentária, a gente pode extrair dente? Vai ser conveniente extrair ou não? Então, assim, tem que ser avaliado bem certinho, porque cada padrão facial tem que ser tratado de acordo com o tipo de padrão facial dele, porque senão a gente vai ter problema e vai ter também algumas consequências faciais, como por exemplo, você pode deixar o paciente mais velho, né? Se você fizer algum tratamento, manejar ele de maneira errada. Então, a gente deve avaliar e deve fazer o planejamento de forma correta para que todos os parâmetros sejam seguidos de forma certa, né? Então, assim, a documentação, o modelo, os traçados cefalométricos, né? A teleradiografia, às vezes a gente precisa de uma radiografia carpal, para a gente avaliar o desenvolvimento do paciente, se ele ainda está em crescimento ou não. Para quê? Para a gente conseguir elaborar o tipo de aparelho, né? Para ele poder estar usando. A quarta pergunta, doutora, seria: para qual tipo de paciente é indicado o aparelho ortopédico e para que serve? Então, tipo de paciente, gente, que deve usar o aparelho ortopédico, normalmente são as crianças, né, que ainda estão nesse pico de crescimento. Então, deve ser avaliado, a gente tem paciente normalmente a partir de 5 aninhos, 4 aninhos,
Então, assim, a gente faz uma avaliação, pede a documentação, vê ali o tipo de problema, né, de disfunção para a gente conseguir tratar. Alguns casos a gente aguarda um pouco a erupção do primeiro molarzinho para a gente conseguir bandar, né, fazer algum tipo de aparelho. E aí a gente vai determinar se o aparelho vai ser fixo ou se ele vai ser removível. Aqui, por exemplo, eu tenho um modelinho de um aparelho fixo que a gente chama de Hirax. Ele tem a chavinha e a gente molda o primeiro molar permanente do paciente e a gente vai colar isso aqui lá em cima, né, no céu da boca do paciente, no dentinho. E aí a gente vai fazer ativação, e essa ativação ela é de forma passiva em pequena intensidade. Com isso a gente vai conseguir fazer o quê? Abrir, né, o céu da boca do paciente, essa parte do palato, e aí a gente vai conseguir formar osso ali, porém a criança tem que estar em fase de crescimento ainda. Por isso que é importante a documentação, como eu tinha te falado anteriormente. Já o adulto, a gente não consegue fazer essa disjunção maxilar, né? Então, o que acontece? A gente só consegue trabalhar a nível dentário, a gente consegue modificar, né, o posicionamento de dente, aumentar, abrir, mas a gente não consegue remodelar osso. Então, assim, é muito importante. Em alguns casos, quando a gente já vê, né, a gente consegue detectar que casos genéticos, né, de pai, de mãe, que já tem algum problema de osso, né, a gente já tem que avaliar a criança para ver se ela tem alguma necessidade, porque a genética manda muito. Então, assim, tem que ser avaliado, tem que olhar que normalmente o pai, o avô, quando tem algum problema óssea, a criança às vezes sempre acontece de ter algum probleminha também. O paciente, se ele tem uma mordida aberta, se ele tem uma mordida cruzada, se ele tem uma mordida aberta por sucção digital, né? Às vezes o paciente chupa o dedo muito tempo, o pai deixa, então o pacientezinho vai ficar com um pouco de mordida abertinha, então a gente tem que tentar intervir, muitas das vezes também com acompanhamento de fono. Então, assim, né, a gente tem que olhar mesmo, fazer um exame, um diagnóstico correto para a gente conseguir tratar não só o problema, mas acabar com o hábito também, quando tem a ver com o hábito de dedo. Então, assim, isso é muito importante para a gente conseguir detectar qual tipo de tratamento ortopédico deve ser realizado. Espero ter ajudado todos vocês.